Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o dia, né, da gente fazer o devocional. Hoje é o dia de eu ir gravar o devocional com vocês. E hoje, gente, eu vou ser já bem direta, né, para não ficar longo. E o devocional de hoje é o 12, rendição incondicional. Como vocês podem perceber, eu tenho várias anotações, gente. Eu já anotei bastante coisa e quero compartilhar aqui com vocês. Então, vamos começar. Gente, o que significa rendição incondicional? Rendição, gente, significa entrega, né? Você se entregar totalmente a Deus. Por isso que é incondicional. Não é você entregar parte ou você entregar só uma área da sua vida, mas você se entregar totalmente, né? Por inteiro em todas as áreas da sua vida. Então vamos começar aqui, ó. Ela começou com um versículo que está em Romanos 12, 1. Diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. O que quer dizer, gente, se oferecer em sacrifício vivo? É sacrificar o seu eu, sabe, as suas vontades, para agradar a Deus. E aqui ela começa assim, ó: quando você se aproximar do Senhor com o seu coração rendido a Ele, o Espírito Santo o ajudará a viver uma vida bela, agradável e satisfatória aos olhos dele. Então, quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente se rende a Ele, o Espírito Santo que vai nos conduzir para a gente poder viver essa vida, né? Igual ela diz aqui, bela, agradável e satisfatória aos olhos do Senhor. Então é Ele que vai nos guiar, vai nos conduzir para a gente poder viver essa vida que agrade ao Senhor e viver a vontade de Deus também, que é boa, perfeita e agradável. Quando você se render inteiramente à sua presença, render os seus sonhos, as suas ambições e ideias, você estará abrindo um espaço maior para Ele em sua vida. Ou seja, gente, para você se render totalmente ao Senhor, você vai ter que entregar a Deus as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas ideias, o que você pensa, o que você acredita. Quando você entrega para Deus tudo que você é e tudo que você tem, Ele vai te conduzir, sabe? Ele vai conduzir a tua vida, os teus caminhos, de acordo com a vontade dEle. Então é por isso que você tem que entregar os seus sonhos, as suas ideias, os seus desejos, a sua vontade, para que Ele possa alinhar a sua vontade com a vontade dEle, os seus desejos com os desejos dEle, os seus planos com os planos dEle, entende? Então você precisa entregar tudo que você tem, quem você é para Deus, para que Ele possa te tornar quem Ele quer que você seja, e para você viver tudo aquilo que Ele tem preparado, todos os planos que Ele tem para sua vida, sabe? Para você ser quem Ele quer que você seja, e para você fazer o que Ele quer. Para você fazer o que Ele quer que você faça, entende? Então é por isso que quando você se entrega, quando você se rende, Ele vai alinhar os seus caminhos, Ele vai te conduzir em direção ao destino que Ele tem preparado para a tua vida. Mas para isso você precisa entregar. Porque se você falar que entregou, mas você continuar fazendo a sua própria vontade, sabe? Se você continuar satisfazendo os seus próprios desejos, se você continuar por um caminho que você traçou para você, que você planejou, então isso não é entrega total, gente. Isso não é se entregar para Deus, sabe? E se entregar para Deus exige, né? Envolve você entregar tudo que você tem. Então não pode ser parcial, entende? Você tem que entregar tudo, sabe? Envolve entregar tudo mesmo, sabe? Se entregar todas as coisas para Deus. Então, isso é rendição incondicional, sabe? Sem condições, sem reserva, sem condições. Se entregar totalmente mesmo a Ele. Quando a gente entrega, a gente abre um espaço para Deus, para Ele trabalhar na nossa vida, sabe? Para Ele nos direcionar, para Ele nos conduzir ao centro da vontade dEle, ao destino que Ele tem preparado para nós. Ela vai falar aqui embaixo, ó: Ele o ajudará a ver as áreas onde você não está reconhecendo como Senhor e, portanto, não está vivendo na plenitude e na abundância de paz e bênção que Ele lhe deseja dar. Então é isso, gente. Se você não se entregar totalmente ao Senhor, sabe, se render totalmente a Ele, você não consegue enxergar essas áreas da sua vida que precisa de mudança, de transformação,
sabe? De novas atitudes, novos posicionamentos. Então é só a partir do momento que você se entrega que ele direciona a tua vida, os teus caminhos. E igual ela fala aqui, ó, ele vai te ajudar a você ver as áreas da sua vida que você ainda não entregou, sabe, totalmente a ele. E por isso você está deixando de viver a plenitude, a vida abundante que Deus nos promete, né, na Bíblia, porque você não se entregou totalmente a ele. Sabe, você não colocou ele no controle da tua vida. Você ainda continua querendo controlar a tua vida, fazer do teu jeito. Então, se entregar a Deus é entregar o controle da sua vida para Deus. Deixar ele fazer do jeito dele, sabe? Confiar que ele vai fazer o melhor. Ela continua aqui, ó. Enquanto você estiver chegando diante dele, colocando sua vida no altar, como sacrifício vivo, o Espírito Santo irá reavivar e despertar o seu coração para aprofundar ainda mais a sua intimidade com o coração dele. Então é isso, gente. Quanto mais você se entregar ao Senhor, você se render, quanto mais você se entregar em sacrifício vivo e você caminhar com o Senhor, sabe, você se aprofundar em conhecer, ter mais intimidade com ele, o Espírito Santo vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, entende? Os seus planos com os planos de Deus. Então, assim, é assim que funciona, gente, sabe? Primeiro você tem que se render, você tem que se entregar totalmente a Deus, se aprofundar em conhecer a Deus, em ter intimidade com ele, para que através disso o Espírito Santo comece a alinhar o seu coração, a sua mente, com a mente de Deus, com a vontade de Deus, com os planos de Deus, né? Com aquilo que ele tem e quer para sua vida, e com tudo aquilo que ele tem para fazer em você e através de você. Pela misericórdia de Deus, você será frutífero, produtivo e útil se você realmente perguntar-lhe o que ele deseja fazer em sua vida e através de você. Não tem como você se aproximar de Deus, você se render a Deus, entregar sua vida totalmente para ele e você não ser frutífero ou produtivo, né? Porque a Bíblia diz que Jesus é a videira e a gente é os ramos. Se a gente estiver, né, ligado nele, a gente vai dar muitos frutos. Então, se você tiver uma vida íntima com Deus, se você tiver um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e se entregar totalmente a ele, se render totalmente a ele e à vontade dele, você vai ser frutífero, sabe? Em todas as áreas da sua vida, você vai dar bons frutos, né? Como diz esse versículo que eu acabei de citar. Se você estiver ligado em Jesus, você vai dar bons frutos. E você vai ser mais útil também, gente, tá? Para Deus, né? Para o reino de Deus, para as pessoas. Porque assim, gente, quando a gente sabe que a gente é em Deus, sabe, não tem como a gente não dar bons frutos, não tem como a gente ser uma pessoa produtiva, não tem como você não ser útil, porque Deus vai conduzindo os seus caminhos, sabe? Ele vai abrindo a tua visão, ele vai te mostrando, ele vai abrindo portas, ele vai abrindo caminho para você passar. Então não tem como você ficar parado, entende? Não tem como você ficar prostrado e parado, porque Deus vai te conduzindo e ele vai te mostrando, né, coisas que você não estava enxergando, e ele vai te dando entendimento, sabedoria, e vai te conduzindo para esse lugar que ele já tem reservado para você. É para você poder viver os planos dele, que são maiores que os nossos, para você viver a vontade dele. Então, você precisa se render. Se você quer viver os planos do Senhor, né? E se você quer viver a boa vontade dele, tudo aquilo que ele tem preparado para você, você precisa se render a ele totalmente. Ela continua assim, ó. Por isso, prossiga em sua busca por uma vida de maior intimidade com ele e de maior entrega a ele, que você criará uma vida de milagres. Isso provocará a chegada de uma nova estação de bênçãos em sua vida. Oséias 6:3 declara: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então é isso, gente. Quanto mais você procurar conhecer a Deus, sabe? Buscar por ele, quanto mais for sua entrega a ele, você vai viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Sabe, ele vai liberar tudo aquilo que ele tem preparado para sua vida. Porque quando a gente está fora da direção de Deus, sabe, quando a gente está vivendo nossas próprias vontades, fazendo nossos próprios planos, Deus não libera as bênçãos que ele tem para nós, sabe? Isso tudo impede com que Deus libere as bênçãos que ele tem reservado para nossa vida. Porque não tem como, gente, não tem como você querer fazer os seus planos, sabe, querer fazer do seu jeito, fazer a tua vontade e viver os planos de Deus. Porque os planos de Deus nunca é igual aos nossos.
A vontade de Deus para nossa vida nunca é da maneira que a gente pensa, nunca é o que a gente imagina. E Ele tem os meios certos, sabe, de nos conduzir para que a gente possa viver a vontade dEle, o propósito dEle, os planos que Ele tem para nossa vida. Então não tem como, gente, sabe, você fazer as duas coisas. Ou você se entrega totalmente a Deus para poder viver a vontade dEle, ou você faz a sua vontade. Tá? Você segue a sua vida fazendo a sua vontade do seu jeito. Entende? Não tem como você ficar ali em cima do muro, sabe? No meio termo. A Bíblia diz assim, ó, ser o seu sim, sim, o seu não, não. Sabe? Assim, sim, não, não, pastor, disse a procedência maligna. Então, com Deus, não existe meio termo, gente. Sabe? Com Deus ou é ou não é. Ou você serve a Ele, sabe, de coração, se entrega, se rende para realmente viver, ter uma vida com Ele, viver os planos que Ele tem para tua vida, ou você vive a sua vida. Faz o seu jeito, vive a sua vida, faz as suas vontades. Só existe dois caminhos, sabe? Que a Bíblia só existe dois caminhos. A Bíblia diz que conduz, né, a salvação e conduz à perdição. E o caminho que a gente escolhe, pode ter certeza, gente, que no final ele vai nos levar à perdição. Sabe? Ele vai nos levar à frustração, porque a gente fugiu dos planos que Deus tinha para a nossa vida. Então, quando a gente faz os nossos próprios planos, muitas vezes o fim não é aquilo que a gente espera. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Sabe? Que a Bíblia diz assim, ó, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final são um final de destruição. Então, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, sabe? A gente traça um plano para a nossa vida, e no começo pode ser que dê tudo certo, que esteja tudo ok, mas no fim pode trazer destruição para a nossa vida. Então, assim, para você viver os planos de Deus, você tem que se entregar a Ele. Primeiro você tem que reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, e depois você tem que se entregar totalmente a Ele. Toda a sua vida, todas as suas vontades, né? Todo o seu eu, tudo que você tem para Ele. Porque não tem como, gente, você ficar em cima do muro, entende? Ou é ou não é. E o caminho de Deus, gente, ele sempre, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor é mais alto que o nosso. Sabe? Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos caminhos. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Então, se você decidir se entregar a Deus, se render e obedecer à vontade dEle, você pode ter certeza que você vai viver essa vida abundante que Ele promete na palavra dEle, que você vai viver uma plenitude de vida. Porque é só vivendo, gente, no centro da vontade de Deus que você alcança a plenitude de vida e essa vida abundante que Deus promete através da palavra dEle. Fora isso, você vai ter uma vida incerta, como eu disse, é meio que na contramão, sabe? Porque quando a gente vive os nossos planos, a gente tem uma segurança no começo, sabe? Quando a gente vive os nossos próprios planos, a gente tem uma segurança no começo da nossa jornada. Que você planejou, então você tem um controle da situação, né? Pelo menos a gente acha que tem o controle da situação, você tem um planejamento, então você tem uma certa segurança. Só que você não sabe onde aquilo vai dar, sabe? Você não tem certeza se aquilo vai dar certo no futuro. E agora, quando você vive a vontade de Deus, é o contrário. No começo, muitas vezes você não vai ter essa segurança, porque você não está tendo o controle da situação. Sabe? Você não está planejando cada detalhe, você não está tendo controle, você não está administrando a situação. Não tem como você planejar, entende o que vai acontecer. Então, muitas vezes isso nos gera desconforto, uma insegurança, porque a gente não está no controle da situação, que todo ser humano gosta de estar no controle da situação. Só que você vai ter certeza que se você entregou para o Senhor, se é Ele quem está direcionando a sua vida, que conduzindo a sua vida, você vai ter certeza que no final Deus vai trazer o melhor para sua vida. Sabe? Que no final você vai viver a plenitude, você vai viver essa vida abundante no Senhor. Porque você vai viver os planos que Ele tem preparado para você, né? E a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz, gente, tudo que Deus tem preparado para a nossa vida, tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, é muito maior, é muito melhor do que a gente possa imaginar. Só que exige confiança.
sabe? Para você se entregar e se render totalmente ao Senhor, você precisa confiar nele. Você precisa ter fé e confiar no Senhor. Sabe? Confiar no Senhor que Ele vai estar no controle de todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor e que mesmo que você não esteja vendo nada, que as circunstâncias pareçam contrárias ou que pareça que as coisas estão piorando ao invés de melhorar, que está dando tudo errado, você tem que continuar confiando. Ele é soberano e Ele sabe o que Ele está fazendo e o porquê e para que Ele está permitindo que tudo aquilo aconteça ali no percurso, no caminho, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você tem que confiar que tudo o que está acontecendo, mesmo que seja ruim, está cooperando para o seu bem, ou para um bem maior, para um propósito maior. Entende? Então, assim, quem vive com Deus e vive a vontade de Deus, vive na contramão do mundo. Como eu falei com vocês, né? Quando a gente faz do nosso jeito, no começo a gente tem segurança, porque a gente acha que tem o controle da situação, né? Tudo muito bem planejado. E quando a gente depende de Deus, se entregar para o Senhor é depender do Senhor. Então, quando você depende de Deus, você não tem essa segurança, você não tem essa segurança, essa certeza de como vai funcionar, de como vai acontecer, de como Deus vai fazer. Tá fora do seu controle. Só que você tem essa confiança de que Ele tem o melhor, que o jeito dele é melhor do que o seu. E porque Deus, gente, Ele é soberano, então Ele conhece todas as coisas, sabe? Ele conhece o teu futuro, Ele já tá lá no teu futuro. E Ele sabe como arquitetar todas as coisas da maneira certa. E Ele sabe encaixar todas as peças. Então no começo parece que tá tudo embaralhado, que tá, sabe, tudo fora do lugar, mas Ele já tem tudo planejado, que no final de tudo as peças vão se encaixar. No final de tudo vai dar tudo certo, porque Ele é o nosso arquiteto da nossa vida. Então, por mais que pareça no momento ali que tá tudo bagunçado, que tá tudo fora de controle, sabe, Ele sabe o que tá fazendo. E Ele sabe que no final vai dar certo. No final as coisas vão ficar todas no lugar, Ele vai alinhar todas as coisas e tudo vai cooperar, sabe? Tudo vai cooperar para o nosso bem. Se você se permitir conhecer a Deus, Ele vai se revelar para você. Sabe? Ele vai revelar quem Ele é, Ele vai revelar os planos que Ele tem, o poder dEle. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais, porque Ele vai mostrar para você, Ele vai se revelar para você, Ele vai revelar quem Ele é, do que o que Ele é capaz de fazer. Então você vai viver o sobrenatural de Deus. Então vale a pena você entregar sua vida para o Senhor, você entregar seus caminhos ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz, eu sempre cito aqui, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então se você entregar seus caminhos ao Senhor e confiar nele, que Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que é melhor, as outras coisas Ele vai fazer, gente. Ele vai fazer por você. E tem um outro versículo na Bíblia que diz que o homem faz seus planos, mas a última palavra vem de Deus. Então a vida do cristão é essa, a vida de quem se rende, se entrega totalmente ao Senhor é assim. Não quer dizer que você não vai fazer planos, que você nunca vai ter sonho, nunca vai ter plano. Você vai ter seus sonhos, seus planos. Só que a diferença é que você vai entregar ao Senhor. Você vai entregar os seus caminhos, as suas vontades, os seus sonhos. Você vai falar para o Senhor qual é o seu sonho, a sua vontade. Só que você vai entregar sabendo que a última palavra vem dele. Se ele falar sim, é sim. Se ele falar não, é não. E sabendo que muitas vezes para você alcançar aquele objetivo, né, aquele seu sonho, o seu desejo, não vai ser da maneira que você achou que seria. A maioria das vezes, gente, vai ser de uma maneira totalmente... uma maneira que você nunca imaginou, sabe? Deus vai te conduzir por caminhos que você nunca imaginou para você chegar, sabe, a conquistar aquele sonho, aquele desejo. Então, por isso que diz, né, que você pode fazer os seus planos, só que a resposta certa, se você entregar sua vida ao Senhor, vai vir dele. E o que ele falar, gente, a gente tem que ser obediente, sabe? A gente tem que obedecer os direcionamentos. Você entregou teu caminho ao Senhor, você entregou tua vida ao Senhor e Ele te dá um direcionamento, você tem que obedecer. Para você poder viver o melhor de Deus. Os planos que Ele tem para sua vida, você tem que obedecer. Você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante, a Bíblia diz.
Então não adianta também você entregar para o Senhor a sua vida, os teus caminhos, e na hora que Ele te der um direcionamento, hora que Ele quiser que você tenha um posicionamento diante daquela situação, daquele problema, daquela circunstância, você não ter a atitude, gente, você não ter a ação necessária. E aí nada vai se mover também, porque a fé sem obra é morta, então nada vai acontecer. Entende? Então você tem que ter esse entendimento, essa sabedoria, que você vai entregar teu caminho ao Senhor, tua vida ao Senhor, teus planos para o Senhor, só que Ele vai te dar os direcionamentos para que você alcance da melhor maneira. Entende? Então, você tem que estar atento aos sinais de Deus, aos direcionamentos dele, para você poder obedecer e alcançar aquilo que Ele tem para sua vida. E muitas vezes também alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Entende? Então, por isso que é bom a gente entregar tudo ao Senhor. Tudo mesmo, todas as nossas vontades, desejos, tudo ao Senhor, nossos planos. Porque Ele tem um jeito melhor de nos conduzir. Sabe? Ele tem um caminho melhor para nós. Ele tem um plano melhor e maior para a nossa vida. Para a gente alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos e também para a gente alcançar as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Então, além de você conquistar, muitas das vezes, um sonho que você tem, sabe, um desejo, né, algo que você tenha planejado, você vai alcançar coisas maiores. Você vai conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. E o que Deus prepara para nós, gente, é aquilo que o olho não viu, a Bíblia diz, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem penetrou no nosso coração. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por isso que é bom, gente, servir o Senhor, se entregar, sabe? Entregar a nossa vida e nosso caminho ao Senhor. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Porque além de, igual eu falei com vocês, além de Ele nos levar, né, nos conduzir e nos direcionar, nos dar sabedoria para a gente conseguir conquistar, né, nossos objetivos, realizar os nossos sonhos, nossos desejos, Ele faz infinitamente mais, porque Ele nos dá coisas que a gente nem sequer pediu ou pensou. Ele nos surpreende. Então vale a pena, gente, você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Vale a pena você não querer fazer a sua vontade. Não significa, gente, que quando você fala para o Senhor que o Senhor fazer a vontade dele, que você entregue tua vida, né, tuas vontades ao Senhor, seus desejos, que Ele não vai realizar nenhum. Não significa isso, gente, se entregar ao Senhor. Sabe que Ele não se importa com a sua vontade, com o seu desejo, com os seus sonhos, que Ele não vai realizar nenhum. Mas Ele vai te direcionar, sabe, a conquistar da maneira certa. Entende? Ele vai te conduzir para o melhor caminho. E se realmente algo que você deseja, que você sonha, né, que você planeja, não for bom para você, aí sim Ele não vai te dar. Porque Ele faz o que é melhor para nós. Então, se Ele vê que algo que você planeja não é melhor, não é bom para você, não é o melhor para você, realmente Ele não vai te dar, Ele não vai realizar esse desejo do teu coração. Só que Ele vai realizar algo maior. Ele vai te dar algo ainda maior. Porque Ele sabe que o que Ele tem para te dar é melhor do que aquilo que você achou que fosse bom para você, entende? E muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom para nós não é bom. Deus sabe que não vai ser o melhor para nós. Então Ele só não vai nos dar se não for o melhor para nós. Se não for aquilo que Ele tiver para nossa vida. Sabe? Mas se a nossa vontade estiver alinhada com o Senhor, nossos planos estiver alinhado com o Senhor, a gente estiver andando em obediência, a gente confiar no Senhor na maneira dele conduzir todas as coisas, Ele vai fazer, gente. Igual eu acabei de falar para vocês o versículo, né? Se você entregar teu caminho ao Senhor e confiar nele, confiar na maneira dele, no jeito dele, o mais Ele fará todas as coisas. Então Ele só não vai fazer realmente aquilo que Ele sabe que não vai ser melhor para você, aquilo que Ele não tem planejado para sua vida. No mais, Ele vai sim realizar o desejo do teu coração, você vai conquistar coisas que você planejou, que você sonhou, se tiver de acordo com a vontade de Deus. Só que você vai usufruir de bênçãos muito maiores, como eu já falei, sabe? Daquilo que você nunca imaginou, que você nunca pensou na tua vida, você vai usufruir de bênçãos maiores, porque Deus, Ele faz infinitamente mais, né, do que a gente pede ou pensa. E aqui, gente, ó, eu anotei aqui no final, mas não tá no livro, tá? Não foi ela que escreveu. Mas eu anotei aqui um trechinho aqui que eu li num estudo ali que eu fiz no celular sobre rendição,
e fala assim, ó: a rendição incondicional a Deus envolve entregar o controle total da própria vida. Como eu já falei com vocês, não é parcial, sabe? Não é, eu entrego essa área da minha vida, mas a outra eu fico ali controlando, sabe? Tentando controlar, tentando fazer do meu jeito. Não, é controle total, gente. É todas as áreas, sabe? Tudo que você tudo que você tem que entregar ao Senhor. Isso é rendição incondicional. E você tem que reconhecer a soberania divina, ou seja, reconhecer que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo. Que, igual eu falei, que por mais que pareça que está tudo fora do lugar, que parece que está pior, Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que Ele está permitindo que as coisas aconteçam daquela maneira. E confiar no Senhor, sabe? Confiar que os planos dele são melhores, né? Que os pensamentos dele são mais altos, que a vontade dele é boa para nossas vidas e que ele pode fazer, né? Como eu já falei, infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Mas isso exige, gente, confiança total no Senhor. Você precisa confiar, você precisa entregar, mas você também precisa confiar no Senhor, que Ele é soberano e Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele conhece todas as coisas. Então, gente, Deus, Ele te conhece muito melhor do que você mesmo. Deus conhece as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que você tem um relacionamento, seja, né, seja o seu companheiro ou companheira, sabe? Ele conhece todo o contexto, Ele conhece o seu hoje, sabe? Ele sabe do teu passado, Ele conhece o hoje, Ele sabe, Ele está lá no seu amanhã, Ele conhece o seu futuro. Então Ele sabe agir da maneira certa. Por isso que a Bíblia diz que a vontade dele é boa e perfeita também. Então Ele sabe conduzir todas as coisas da maneira perfeita, como eu falei com vocês, que no final as peças todas vão se encaixar. Entende? Então Ele vai alinhando todas as coisas, porque Ele é soberano, gente, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque Ele conhece as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Então Ele sabe como trabalhar na nossa vida, através da nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ele sabe como mover todas as coisas. Como eu disse, Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que a gente mesmo, muito mais do que a gente pensa, né? Como eu já disse, muitas coisas a gente acha que é bom para nós, que é o melhor para nós, e Ele sabe que não é, porque Ele já está lá no nosso futuro, então Ele conhece, sabe? Ele sabe aonde aquilo vai nos levar, né? O que aquilo pode trazer para nossas vidas como consequência no futuro. Ele alinha todas as coisas perfeitamente para um propósito dele e para o nosso próprio bem, para fazer o melhor pelas nossas vidas. E é isso, gente. Se entregar a Deus, né, incondicionalmente, se render a Deus incondicionalmente, é você se submeter a Deus. Se submeter, se sujeitar a Deus, a vontade dele, o querer dele, os planos dele, e deixar ele fazer do jeito dele, gente. Por mais dolorido que seja, sabe? Por mais que te tire da sua zona de conforto, que seja desconfortável, que seja dolorido, que seja difícil. Eu falo por experiência própria, gente. Não é fácil, é muito difícil fazer a vontade de Deus. É muito difícil a gente negar, sabe, o nosso eu. É muito difícil a gente dizer como Paulo disse, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito difícil você não viver para você mesmo, mas viver para Deus e deixar Deus viver em você. É muito difícil, sabe? Você abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas vale a pena, gente. Sabe? E tudo que é bom tem um custo. Tudo que é bom exige sacrifício. A gente tem até um ditado que diz, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, tudo que Deus constrói, gente, em nossa vida e através da nossa vida é duradouro, sabe? Tem firmeza. Então, exige um processo, existe um caminho a ser percorrido. Mas se Ele estiver na nossa frente, nos conduzindo, você pode ter certeza que você vai chegar ao destino que Ele tem preparado para você. E não existe nada melhor, né, gente, do que você viver os planos de Deus para sua vida. Você viver a história que Deus escreveu para você. Não tem coisa melhor do que a criatura viver o que o Criador escreveu. Entende? Porque Deus, sendo o Criador, quem mais poderia saber
como escrever a nossa história do que ele, gente. Se ele que nos criou, ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa. Então, ele é o melhor escritor para a nossa história. Né? Quem a gente acha que é, muitas das vezes, para achar que do nosso jeito é melhor. Para a gente achar que a gente sabe muito melhor o que é bom para nós do que ele que nos criou. Entende? Então, a gente tem que abrir mão desse eu, sabe? De achar que a gente sabe o que está fazendo, que a gente sabe o que é melhor para nós. Se a gente não sabe, nem o dia que a gente vai morrer, a gente não sabe o que vai acontecer daqui um segundo. Que dirá, gente, daqui anos. Às vezes a gente faz planos para anos para frente, sabe? A gente traça um caminho achando que daqui 5 anos, daqui tantos anos vai acontecer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você nem sabe se você vai estar vivo, como que vai estar a tua vida. Mas Deus sabe, porque Ele já está lá. Ele já escreveu a tua história, Ele sabe. Então é por isso que quando você se entrega ao Senhor, totalmente, Ele vai te conduzir para o caminho que Ele preparou para você. Porque Ele já está lá, entende? Porque nós somos limitados. A gente não enxerga o nosso futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Igual eu falei, daqui a alguns segundos. Então a gente é limitado, mas Deus não. Deus já está lá no nosso futuro, Ele já escreveu a nossa história, então Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe para onde Ele está nos levando. Por mais que as coisas ao nosso redor pareçam estar totalmente fora do lugar, está totalmente confusa. Mas, gente, tá fora do lugar para nós que tem uma visão limitada. Tá confuso para nós que tem uma visão limitada. Que a gente é ser humano. Mas para Deus, que Ele já conhece todas as coisas, sabe? Que Ele já sabe o final da história, tá tudo certo. Entende? Então, Ele sabe como encaixar todas as peças. Como colocar todas as coisas no lugar. Porque, né? Quem escreveu o primeiro capítulo da nossa história, ele já sabe o final. Ele já escreveu o final. Entende? Ele não escreveu só o começo da nossa história. Ele escreveu toda a nossa história. Então a gente não tem essa capacidade de saber, né, de querer saber, achar que sabe o que é melhor para nós. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a rendição, gente, ela nos traz paz, a paz que excede o entendimento, que a Bíblia diz. Porque você lança aos pés do Senhor a sua ansiedade, o controle da tua vida, sabe? Então você não fica ali desesperado. Mas o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, não vai dar certo. Não, você confia no Senhor. Então, a sua confiança no Senhor traz paz pro seu coração, que você entende, Deus sabe o que está fazendo. E se Ele precisar que você faça alguma coisa, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar. E você vai saber o que fazer, entende? Naquela situação, como agir naquele momento. Você não vai se desesperar. Então você vai ter essa paz. E a rendição também traz a plenitude. Porque quando você vive aquilo que Deus preparou para você viver, sabe? Quando você vive a história que Deus escreveu para você, você se encontra. Entende? Você se encontra em Deus. Você se sente realizado em Deus. Porque você sabe que você está cumprindo um propósito de Deus na sua vida. Que você está sendo útil, né? Como a gente leu no começo. Você está sendo útil para Deus, você está sendo útil para as pessoas, então você se encontra em Deus. Então você fica preenchido em Deus. Então é aí que vem essa plenitude, entende? Não é do que está ao teu redor. Plenitude não vem não vem das circunstâncias estar favoráveis. A plenitude vem de dentro para fora. É algo que você sente. Então, se você está cumprindo a vontade de Deus, se você está no centro da vontade de Deus, sendo útil para o reino, sendo útil para as pessoas, você vai ter essa plenitude dentro de você. Como eu disse, você vai se encontrar em Deus. E é só isso que preenche, gente, o homem. Sabe? Quando você se encontra em Deus, quando você sabe quem você é em Deus, quando você é quem você nasceu para ser, quando você faz aquilo que você nasceu para fazer. Através da rendição, gente, também que você tem essa vida abundante. Né? Porque, igual eu falei, né? Deus, se você se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, entregar seus caminhos ao Senhor, Ele vai cuidar das outras coisas, das outras áreas da sua vida, sabe? Ele vai cuidar de você. Então você vai ter essa vida abundante em Deus. Porque Deus, Ele veio para dar vida e vida em abundância.
Então você vai ter essa vida abundante em Deus. E só existe, gente, uma forma de você ter plenitude de vida, de você ter vida abundante, de você ter essa paz que excede o entendimento, sabe? De você ser preenchido por inteiro. É só quando você se rende ao Senhor e vive a vida que Ele tem preparado para você, e vive a história que Ele tem, sabe, escrito para tua vida, e vive os planos que Ele tem para sua vida. E é isso, gente. Agora eu vou fazer oração para finalizar, né? Porque já ficou grande. E eu vou fazer uma oração diferente hoje, gente, porque se você, né, que está me assistindo, você ainda não entregou sua vida para Jesus, não reconheceu Ele como Salvador, né? Porque esse é o primeiro passo. Primeiro você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa reconhecer a Deus como Senhor e Pai da tua vida. E para depois você entregar a sua vida e seus caminhos ao Senhor, né? Você entrega a tua vida, aceitando a Ele, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, e depois você entrega os teus caminhos ao Senhor, para que Deus, através do Espírito Santo, guie os seus caminhos, guie a tua vida. Entende? Então, eu vou fazer hoje, gente, a oração do Pai Nosso, e depois eu vou finalizar com a oração, né, para quem quiser aceitar Jesus, ou quem quiser realmente se render ao Senhor, viver a vontade do Senhor, sabe? Quem quiser realmente viver a história que Deus tem escrito para sua vida, aí você vai repetir comigo, tá bom? Porque a oração que eu fizer no final, depois do Pai Nosso. Então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Me rendo ao Senhor nesse dia, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor nesse dia, para que o Senhor guie os meus caminhos, para que o Senhor me conduza em todos os meus caminhos, para que o Senhor me direcione, que a sua vontade, Pai, seja feita na minha vida, não a minha vontade. Que venha sobre mim, Senhor, o teu reino, a tua justiça. O Senhor me dê sabedoria, Pai querido, para que eu possa, Senhor, viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Que o Senhor alinhe, Senhor, os meus pensamentos aos seus, a minha vontade à sua, esteja na minha frente, Pai, em tudo que eu for fazer, me conduzindo, me direcionando, porque eu sei, Pai, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que seus caminhos são melhores, maiores do que os meus. Por isso, Senhor, a partir de hoje, Pai, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero entregar meus caminhos ao Senhor, crendo, Senhor, que o mais o Senhor fará na minha vida e através da minha vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Então é isso, gente, né? Que a gente possa nos render ao Senhor, sabe? Entregar nossa vida, nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor, entregar tudo que a gente é, sabe? Tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, e saber que o mais Ele fará, sabe? Entender que Ele tem o melhor para a nossa vida, que Ele sabe o que está fazendo, e que só através, né, dessa entrega, dessa rendição, né, que a gente vai viver a plenitude, a vida abundante que Deus tem preparado, né, e prometido para nós através da sua palavra. Amém, gente? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha, né, de alguma forma te ajudado, e Deus tenha falado ao teu coração, e que você possa realmente entregar a tua vida, os teus caminhos ao Senhor, e confiar nele, e que o mais Ele fará. Bom, gente, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!